Será que era filha deles ou era algo da casa? Olá Mariana, tudo bem? Eu espero que sim, meu nome é Luiz e hoje eu resolvi te contar este relato que aconteceu comigo há uns 15 anos. Nos meus tempos de ensino médio, os nomes já estão trocados. Muito obrigada. Nessa época eu fazia de tudo para ganhar um dinheiro extra. Isso foi mais ou menos quando eu tinha 16 para 17 anos. Eu não tinha nenhum objetivo grandioso. Era só para eu ter o meu próprio dinheiro, sair com os meus amigos e não precisar pedir nada para os meus pais. Eu oferecia ajuda para os vizinhos, qualquer serviço simples, limpar o quintal, carregar coisas para eles, organizar garagem, era o que aparecesse. E graças a isso, eu acabava conseguindo um dinheirinho. Não era muito, mas era de maneira honesta. Foi assim que um vizinho comentou comigo sobre uma mulher que morava em um bairro logo atrás do nosso. Ela estava se separando, o casamento tinha acabado e ela precisava de alguém para ajudá-la a organizar a casa e as coisas também da casa antes da mudança. Eu fui até lá, o nome dela, vou chamá-la aqui de Cláudia. Ela devia ter uns 40 e poucos anos, era muito educada, falava baixo, meio que tímida e também abalada pela separação. Parecia ser uma pessoa boa demais para estar passando por tudo aquilo, já que estava sofrendo muito. Desde o começo ela deixou claro que seria pelo menos uma semana e meia de trabalho, ou seja, ela precisaria de mim uma semana e meia, de segunda a sexta, 1 ou 2 horas por dia, porque a casa era grande e tinha muita coisa e teríamos que embalar tudo. Se precisasse de mais tempo, ela me avisaria e pagaria, pelas horas extras. Eu aceitei na hora, era uma grana boa. Meu trabalho era bem simples. Colocar tudo que não fosse roupa dela em caixas, separar, etiquetar e escrever o que tinha dentro, organizar também o que ia para o caminhão e jogar fora o que fosse lixo. Ela disse que se eu achasse alguma coisa que me interessasse, poderia também pedir a ela, que ela não se importaria e me daria, o objeto. A maioria dos objetos era do ex-marido dela. Dava para perceber que ele trabalhava em um escritório. Tinha muitos ternos caros, camisas sociais, sapatos de marcas, relógios, anéis, coisas de valor mesmo, mas que agora para ela parecia que não significava mais nada. Na maioria dos dias, ela ficava comigo só no começo, explicava o que precisava ser feito e depois saía e voltava só no final do dia para poder me pagar. Muitas vezes eu ficava completamente sozinho naquela casa. E foi no 5º dia que tudo mudou para mim. E é a partir daqui que começa o fato sobrenatural que eu venho contar aqui neste relato. Eu estava organizando as coisas do ex-marido dela quando eu encontrei uma pasta com vários documentos. Ela tinha pedido para eu abrir tudo para ver se não havia nada de importante. E nessa pasta tinha apenas recibos antigos, papéis da empresa, e eu já ia guardar tudo quando eu percebi um fundo falso na pasta. Dentro havia uma pasta menor, escondida naquele fundo falso. Quando eu a abri, eu encontrei várias cartas manuscritas, ou seja, cartas escritas por ele à mão. Eu sei que não deveria, mas a curiosidade falou mais alto. Pensei que talvez também tivesse algo de importante ali, algo que ela deveria saber. As cartas estavam organizadas por datas, no canto superior, então eu comecei a ler uma por uma. E foi ali que eu descobri algo que ninguém tinha me contado. Eles tinham uma filha, uma menina. Ela morreu aos 6 anos
e isso tinha acontecido naquela casa. As cartas não diziam exatamente como ela morreu, mas o peso da culpa estava em cada linha. Ele escrevia porque o terapeuta tinha mandado. Ele desabafava naquelas cartas. No começo, ele falava da saudade que sentia, do arrependimento. Depois ele começou a relatar coisas mais estranhas. Dizia que à noite ouvia passos no corredor, às vezes só uma sombra. Depois passou a ver uma silhueta, parecida com a da filha, parada nos cantos do quarto e das salas. Ele nunca se aproximava. Mais tarde, em outra carta, ele descreveu que começou a ouvir uma voz que parecia ser da filha, chamando papai e dizendo às vezes também o nome dele. E com o tempo, isso só foi piorando. Ele dizia que via o reflexo da menina em objetos de vidro, vasos, jarras, superfícies que refletiam a luz. Até que um dia, enquanto penteava os cabelos diante do espelho, ele a viu claramente, o reflexo dela no espelho. Ele escreveu que tinha certeza de que era a filha, mas que ela não era mais a mesma pessoa. Tinha algo de estranho nela. Ele não contou nada à esposa nem ao terapeuta. Achava que ia dizer que ele estava louco. E foi aí que eu parei de ler naquele dia. A Cláudia chegou mais cedo e eu guardei tudo bem rápido para que ela não visse. Coloquei a pasta numa caixa e tentei agir normalmente, mas eu estava nervoso e ela percebeu. Perguntou se eu tinha achado algo de importante. Eu inventei uma desculpa, disse que estava distraído por causa da escola. E ela não acreditou, mas também não insistiu. Quando eu fui embora, eu olhei para trás e vi ela abrindo as caixas, procurando algo, talvez nessa pasta. No dia seguinte, eu voltei e terminei de ler as cartas. E elas não tinham um final. Só diziam que as aparições continuavam e que estavam piorando, e que a esposa não acreditava em nada. Aquilo virou também um motivo da briga entre eles. E acho que isso foi um ponto importante para a separação dos dois. Naquele dia, a Cláudia ficou comigo quase que o tempo todo, mas ela estava diferente, mais fria, distante. A gentileza que ela tinha por mim antes tinha sumido. E num fim de semana, ela saiu e voltou com comida e disse que era para nós dois. Sentamos ali para comer e foi então que ela resolveu falar. E ela perguntou o que eu sabia sobre a família dela. E eu disse a verdade. Disse tudo sobre as cartas, que eu li ali as cartas do esposo dela, ex-esposo. Ela respirou fundo e contou tudo. A filha deles havia caído da escada enquanto os dois estavam cozinhando na cozinha. A menina não teve chance, morreu na hora, pois acabou caindo em cima do pescoço e quebrando. Algo bem triste. Depois disso, nada mais foi normal naquela casa. O marido se sentia culpado, ela também, mas ele ficou obcecado. Dizia ver a menina pela casa, ouvir a voz dela, até que uma noite a polícia chegou a ligar para ela, dizendo que ele tinha sido preso no cemitério. Ele estava tentando retirar o corpo da filha da cova. Ele chegou até a abrir o túmulo e um coveiro, achando que ele estava louco, chamou a polícia, que o prendeu. E depois disso, ele foi internado num hospital psiquiátrico e o casamento deles acabou ali. Ela estava se mudando porque também não aguentava mais ficar naquela casa. Lembrar de tudo que aconteceu ali. Terminamos de arrumar a mudança e nos despedimos. Meses depois, a minha mãe veio até mim com o celular na mão e me mostrou uma notícia. A Cláudia, ela estava desaparecida. Ela
estava sendo suspeita de tentar exumar o corpo da filha também. Gente, essa história é verdadeira. A notícia existe, pelo menos na minha cidade, e eu conheci a Cláudia. Eu sei de toda a história. E até hoje eu me pergunto, será que aquela casa tinha algo? Ou era realmente a menina? Ou alguma coisa se aproveitou da culpa deles para poder causar esse transtorno? Ou foi culpa de algo neurológico? O que você acha, fadinha? Você e os inscritos. Obrigada e um beijo para vocês. Eu que te agradeço, muito obrigada e um beijo aí para você. Então, eu acredito que por causa da culpa que ele sentia, mesmo que não foi culpa deles, eu acredito que isso tenha, né, como eu posso dizer, tenha ocasionado, né, isso. Ou talvez algum espírito mal intencionado que estava por ali, viu toda a situação e se aproveitou, né, para tentar se passar ali pelo espírito da garotinha, né, para provocar, né, esses vultos, essas coisas. Ou o pai ficou mentalmente abalado, acabou assimilando, né, que via ali a garota, que escutava as vozes, mas é tudo coisa na cabeça dele, né. O estranho, né, dessa mulher ter tentado ali, né, profanar o túmulo da filha também, né, exumar ali o corpo, né. Então, assim, é bem estranho. Pode ter sido algo ali da casa, pode ter sido sim, né, a garotinha que ainda estava por ali tentando entender o que aconteceu e o pai, por ser mais sensível, via. Ou pode ser algo ali da cabeça dele, né, culpa ali dele, né, e isso, ou algum espírito que se aproveitou ali da situação, um espírito maldoso, para provocar ali toda essa situação ali e acabar separando eles, né, e ele foi levado para um hospital psiquiátrico, né, para se tratar. Mas o estranho foi essa questão dela desaparecer e ainda tentar ali profanar, né, o túmulo da filha, exumar, né, o corpo, né, fazer exumação ali do corpo, né. E por que será que eles queriam tirar, né, ela do túmulo? Qual seria o objetivo deles? Será que alguma voz falava ali na cabeça deles? Vai saber, né? E aí, gostou deste relato? Então deixa seu like. Hypa também, se tiver a função de hypar, e comenta muito aí o que vocês acharam de cada relato. Se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no canal de cortes e ativa também o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Temos vídeos aqui todos os dias, vídeos de cortes do canal Fadinha do Sobrenatural, que é o canal oficial, onde tem relatos novos todos os dias. Se você quiser se inscrever lá, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Se inscreva lá também e se inscreva aqui também e deixa seu like. E se quiser me enviar um relato seu, o e-mail também tá aqui na descrição. É sobrenaturaltube18@gmail.com. Me envia lá que eu conto no canal oficial e depois eu trago aqui. No mais é isso, meu muito obrigada a cada um de vocês e um beijo pra vocês.